esta palavra dele, em o nome de Jesus. Eu gostaria de pedir só um favor para você que está aí me ouvindo do outro lado. Fala para mim se tá tudo ok com o áudio. Fala para mim se tá tudo ok com o áudio, se você consegue me ouvir direitinho, se tá muito alto, se o fundo tá ok, porque eu não consigo ter um retorno imediato aqui da rádio para saber como é que tá, então eu gostaria que você me falasse aí, por favor. Vamos à mensagem de hoje? O texto de hoje é Neemias, capítulo número 1, os versículos do 1 ao 11, nós vamos ler. Eu falei ontem sobre Neemias, capítulo 6, então o Senhor está me levando a Lidiane disse que tá tudo ok, Marcelo também disse que tá ok. Obrigada, irmãos, Deus abençoe, viu? Obrigada, Ali, obrigada, irmão Marcelo, Deus abençoe a vida de vocês, é só mesmo para eu ter certeza de que tá tudo ok. Ontem falava sobre Neemias e o Senhor me levou a estudar mais, ler mais sobre ele. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Você que tem aí a sua Bíblia e pode abrir ela e ler junto comigo, você acompanha. Você que não consegue, tá aí trabalhando, tá nos seus afazeres e só vai escutando aí que a gente vai compartilhando da palavra. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês que Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Tem notícias que chegam até nós que nos fazem sentar e chorar, né? Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos. O povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concede-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Então esse é o relato de Neemias capítulo 1. Neemias, ele era o copeiro do rei, ele vivia confortavelmente ali no palácio. E naquele momento ele recebe a notícia sobre o estado deplorável de Jerusalém. Ele recebe a notícia de que os muros estão derrubados, as portas estão queimadas e está literalmente tudo em ruínas. E a gente percebe que a reação de Neemias mostra que ele tem um coração muito sensível e um coração muito disponível. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa primeira parte, nessa reflexão que nós vamos trazer aqui com base nesse texto. O coração sensível de Neemias fez com que ele chorasse por aquela situação.
E quantos de nós, e eu também, isso me fez lembrar, eu estava conversando com uma pessoa ontem, inclusive eu acredito que ela esteja ouvindo a programação, não tenho certeza, mas eu acho que ela está ouvindo, e sobre uma notícia que recebemos, e ela falou, né? Ela falou assim, olha, eu não consigo receber notícias como essa e ficar normal, assim, ter um dia normal, porque eu fico pensando, poxa, isso aconteceu tão de repente, ontem a pessoa estava aqui e agora ela não está mais. Então ela disse, né, eu fico pensando nisso, eu fico remoendo essa situação, porque eu creio que tá aí a sensibilidade. E Neemias, ele chora quando ele recebe a notícia, ele chora, e o texto diz, né, que no versículo 3, se eu não me engano, deixa eu ver, no 4, quando eu vi isso, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me. Só que ele não só se lamentou no sentido de sentir aquela dor, de entender que algo estava destruído, ele não só se lamentou, mas o texto faz questão de dizer que junto a isso, ele jejuou e ele orou ao Senhor. Então, ter um coração sensível precisa estar alinhado com a disponibilidade da gente também. Ter o coração sensível de perceber, poxa, olha o que está acontecendo, olha como está essa situação, mas eu tenho disposição para cobrir essa situação com oração, com jejum, com busca na presença de Deus. Esse versículo 4 diz, né? Quando ouvi essas palavras, na outra tradução, quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele está dizendo assim, a situação é triste, a situação é deplorável, a situação é avassaladora, destruidora, magoou o meu coração receber essa notícia, mas eu me coloco perante o Senhor. Eu me coloco perante o Senhor em jejum, eu me coloco perante o Senhor em oração. Muitas vezes você vai receber notícias que vão te entristecer, vão te levar a muitas vezes questionar, a perguntar, mas essa dor, ela precisa nos mover à oração. Essa dor não pode parar você. Essa dor não pode parar a sua casa, parar a sua família, parar a sua vida. Não. Precisa te levar a um lugar mais profundo em Deus em oração. Já ouviu aquele dito popular que diz, né? Se não for pelo amor, vai pela dor? É um dito popular, mas faz muito sentido. Tem muita gente que é levada aos pés de Cristo pela dor, né? Por alguma situação que vivenciou. Mas outros fazem com que a dor os leve para mais longe de Deus. Não permita que isso aconteça. Neemias, ele sentiu a dor e nós vamos aprender com ele hoje. Mas a dor o levou à comunhão com o Pai. A dor o levou a jejuar, a orar. Tem gente que fala assim, mas a situação tá difícil, não vou mais para a igreja. Gente, que lógica é essa? Pastora, lá em casa a situação tá complicada, não dá para ir para a igreja. Como assim? Pastora, lá em casa a situação tá desse jeito, não dá para orar não. Não, tá errado. Aí é que tem que orar mesmo, aí é que tem que vir à igreja mesmo, aí é que tem que buscar mesmo. Eu sempre falo, né, que eu tive uma fase da minha vida, eu amo me expor aqui nesse programa, né, mas nós estamos entre amigos e eu enxergo isso como um testemunho. Eu lembro que eu tive uma fase da minha vida que eu não queria ir para a igreja, não queria de jeito nenhum. Tinha ali as minhas birras, porque hoje eu enxergo que era coisa de menina mimada. Tinha ali as minhas birras e falava, não vou. E a minha mãe, ela dizia assim, você vai. E eu lembro, assim, eu tenho a imagem clara na minha mente, muito clara na minha mente. E algumas pessoas que estiveram comigo nessa época, elas também se lembram. Eu tenho a imagem clara na minha mente, eu chegando, entrando na igreja, sentando no último banco, cruzando os braços e fazendo a cara mais feia que eu podia fazer. Todas as pessoas que olhavam pra mim, eu olhava torto. Todas as pessoas que olhavam... Porque eu demonstrava a minha insatisfação
e o meu desejo de não estar naquele lugar. Só que eu admiro a postura que a minha mãe teve na época, que ela disse assim: ah, é? Não quer ir? Você vai. Você vai do mesmo jeito. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu entendo que aquilo foi necessário para estar onde eu estou hoje. Minha mãe poderia ter ficado triste, poderia ter chorado, se lamentado, dizendo: ai, minha filha não quer mais ir para a igreja, meu Deus, e chorado, e me deixado em casa. Mas ainda que eu imagino que ela tenha sentido, né, pensado assim: poxa, minha filha não quer mais ir na igreja, ela não só lamentou, ela fez alguma coisa. Ela se posicionou e disse: não, eu sou sua mãe, você é minha filha, você está debaixo do meu teto e você vai à igreja. E glória a Deus por isso. E olha onde eu estou hoje. Claro que ainda não estou onde eu gostaria de estar, onde eu sei que o Senhor pode me levar e vai me levar a lugares mais longínquos, mas estou aqui falando para pessoas nesse programa de rádio sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus ele faz e o quanto ele é maravilhoso. Então, muitas vezes a dor é aquilo que vem para tentar te parar ou tentar te desanimar, tentar te desestabilizar, é algo que precisa ser trabalhado e direcionado para a oração, para o mover de Deus. Neemias, ele não foi indiferente à dor que o povo estava sentindo, mesmo ele estando longe. Ele estava no palácio, ele estava ali vivendo confortável, né? Confortável dentro daquilo que ofereciam naquele lugar. Ele não estava no meio da destruição, ele não estava, mas ele sentiu a dor, porque ele pertencia àquele povo. Ele não reclamou, ele não criticou, ele simplesmente orou ao Senhor. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Diante da situação, da dor que o teu familiar está sentindo, vivendo, de forma física, espiritual, emocional, será que você só tem reclamado, murmurado, dizendo: ah, você tá assim porque você quer, você tá assim porque você não vai na igreja, você tá assim porque você fez isso, você tá assim porque você fez aquilo? Ao invés de fazer tudo isso, ao invés de ser boca de Satanás na tua família, na tua casa, ore ao Senhor, busque a direção do Pai. Muitas vezes a dor que nos encontra, ela deve nos levar ao altar do Senhor e não ao desespero. E não aquele momento de o que eu faço. Não, que a dor te leve ao altar, te leve à presença de Deus, te leve a apresentar ao Senhor aquilo que está acontecendo, a situação, dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, e o quanto você confia que Ele pode mudar toda e qualquer situação. Você tem deixado que a dor ela te endureça o coração, ou ela te leve para mais perto de Deus? Essa situação, muitas vezes, que você talvez esteja enfrentando, talvez seja algo que Deus quer usar para te levar para mais perto dele, para te levantar. Não que eu estou dizendo aqui para você, porque Deus está te fazendo sofrer. Não, não é isso. Não é isso, mas a dor, ela vem. A notícia má, ela vem. A situação contrária, ela se levanta. O medo, muitas vezes, ele bate ali na porta, ó, dizendo para você assim: olha, tá vendo? Tá acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe, mesma coisa que aconteceu com o seu pai, com a sua avó, com a sua tia. E aquilo vai te trazendo um certo medo, vai te fazendo pensar: será que eu vou ser o próximo? Já viu aquelas pessoas que tem na família dela, pessoas que porque o vovô, a vovó, a titia morreram com uma dor, não sei aonde. Aí a pessoa sente uma dorzinha, pronto, já entra em desespero. Meu Deus, minha mãe sentiu essa dor, meu pai sentiu essa dor, meu tio sentiu essa dor, minha tia sentiu. Já entra em pânico. Não, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Isso não vai avançar. Isso já foi destruído, isso já foi derrotado e eu não aceito isso sobre o meu corpo em nome de Jesus. Eu lanço isso fora. Não deixa que o medo, o pânico, a dor, a insegurança, não permita que isso te afaste do Senhor. Muito pelo contrário. Fala: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, Pai. Eu quero estar diante da Tua presença, eu quero estar diante do Senhor, vivendo e servindo e fazendo aquilo que está no Teu coração.
Neemias, ele assumiu a posição e falou: não, é triste, mas eu vou orar. Hoje, dia 23 de abril, 7h55 da manhã, quarta-feira, em todas as nossas igrejas internacional da Graça de Deus, nós oramos pela família. Eu falo com você, mulher, minha irmã, minha amiga que está ouvindo essa programação, corre para a presença de Deus. Corre para a presença de Deus, corre para os braços do Pai. Talvez você está enfrentando batalhas aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Tanto você homem quanto você mulher, você que está me ouvindo. E você muitas vezes deixa de buscar ao Senhor verdadeiramente por conta do orgulho. Cuidado com o orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer, ela vai ver como é, ele vai ver como é. Isso, e aquilo outro. Ei, cuidado com o orgulho. Naamã, ele quase perdeu a bênção dele por conta do orgulho. Se não houvesse ali do lado dele alguém que dissesse para ele: meu Senhor, se tivessem mandado o Senhor fazer algo muito mais difícil, o Senhor teria feito. Por que o Senhor não vai lá e mergulha logo e faz o que tem que ser feito? E aí ele foi. Então eu estou dizendo para você nessa manhã: cuidado com o orgulho. Cuidado com a falta de posicionamento, cuidado com a falta de entrega. Isso pode fazer com que a sua família esteja cada vez mais distante da presença de Deus. Uma ligação: oi fulano, tá tudo bem? Olha, eu tô aqui, tá? Pro que você precisar. Não, pastor, eu não vou ligar não, porque se eu ligar ele vai precisar e ter que ajudar é tão desconfortável. Cuidado com o orgulho. Lembra que um dia você foi ajudado. Lembra que no futuro você possa precisar de ajuda. Lembra disso. Seja simples, seja sensível, sejamos, ensináveis, sejamos disponíveis, assim como Neemias. Neemias, ele estava lá no palácio, mas ele recebeu a notícia e ele falou: não, eu não posso deixar assim, desse jeito não. Ainda que eu não consiga resolver, eu conheço um Deus que ele pode resolver todas as coisas. Neemias, ele entendeu que ele, naquele momento, ele era um intercessor. Ele era um intercessor da sua casa, um intercessor da sua família, do seu povo. E esse é o seu papel. Você que está aqui me ouvindo nessa programação, é com você, é comigo que o Senhor está falando. Corre para a igreja hoje. Eu não estou dizendo isso para você vir à igreja. Estou dizendo isso para você vir à igreja. Estou dizendo isso porque a gente precisa assumir o nosso lugar, Hoje, daqui a pouquinho, às 9 da manhã e às 19h30, Rua Hugo Ventura, número 335. Vem colocar tua família diante do Senhor. Vem colocar tua família diante do Senhor, mudar essa situação em oração. Às vezes você está aí tentando mudar a situação na força do braço. É algo que eu sempre digo, você só vai se cansar. Só vai se cansar. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Dos versículos 5 ao versículo 10, Neemias, ele intercede pelo povo. Ele reconhece os pecados, ele clama por restauração, ele não culpa os outros, ele se inclui nessa culpa. Ele declara: pecamos contra ti. Ele não está dizendo assim para o Senhor: Deus, aquele povo que está lá, tá pecando, aquele povo que está lá tá fazendo tudo errado, mas eu tô aqui, Senhor, orando por eles. Ele não fez isso. Ele não transfere a culpa, ele não aponta o dedo, que é o que muitos de nós fazemos hoje. Muitos de nós temos aquele discurso pronto dizendo assim: olha, tá vendo? Deus tá te livrando, hein? Porque eu tô lá na igreja orando por você. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Olha, Deus tá te livrando, hein? Porque fiz a campanha lá por você 7 semanas. Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos ler esse versículo? Ele diz assim, Pera
Peraí, deixa eu abrir aqui. Tem bastante mensagem chegando, mas glória a Deus, é bom saber que vocês estão aí. Vão mandando aí, vai mandando amém, glória a Deus, pastora, é isso aí, eu concordo. Ou então fala assim, pastor, eu não concordo não, a senhora não sabe. Cadê? Deixa eu ver qual é o versículo. Ai, meu pai. É o 5. Aqui. É o 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Neemias, ele assume ali a responsabilidade. Ele falou, é isso mesmo, pecamos, tá todo mundo errado. Senhor, tem misericórdia da gente. Um verdadeiro intercessor, aquela pessoa que entende o seu lugar, que entende o seu papel, que entende que precisa orar pelas pessoas, ela carrega no coração dela a dor da outra pessoa. E a gente tem que tomar cuidado com a indiferença, principalmente com a nossa casa e com a nossa família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou por alguém como se fosse por você mesmo? Quem intercede com amor acaba movendo os céus. Eu conheço uma pessoa que, quando você vai pedir um conselho, quando você vai pedir uma oração, se você estiver chorando, se você estiver aflito, se você estiver angustiado, essa pessoa ela chora junto com você. E parece que a dor que você está sentindo é a dor dela também. E eu tenho certeza que o céu se move quando a gente é empático, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente sente a dor do outro. Cuidado com a indiferença, principalmente com a sua família. Cuidado principalmente nos dias de hoje. É claro que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre as coisas. Mas hoje em dia, vemos tanta indiferença, porque fulano se vira, fulano resolve, fulano dá um jeito. E aí a frieza entra, e com a frieza vem o distanciamento. E quanto mais distante, menos calor, menos coração, menos amor. Quando você menos perceber, quando você se dá conta, já existe um grande abismo entre você e essa pessoa. E depois você se pergunta, mas por quê? Por que a gente está tão distante? Por que a gente está tão afastado? Por que a gente está tão... E tudo começou com a indiferença. As ligações já não são mais calorosas como antes, não são mais interessadas como antes. É mais mesmo para cumprir um protocolo. Tem que ligar. Tem que falar. Tem que... E aí o amor vai se esfriando. E quando menos você espera, a distância já aconteceu, já não tem mais os encontros, já não tem mais os abraços. E eu volto a dizer, é claro que precisa haver um equilíbrio entre as coisas. Mas cuidado para que esse equilíbrio não se torne uma indiferença. Não se torne olha, fulano tá passando... ele resolve, ela resolve. Neemias, ele entendeu, eu não posso ser indiferente à dor do meu povo. Eu não posso. Bom dia, irmã Francisca. Linda, maravilhosa. Daqui a pouco a gente se encontra na reunião. Eu não posso me tornar indiferente. Nós precisamos estar dispostos a ser resposta na vida das pessoas, nas situações, em nome de Jesus. Olha, são 8h04. Essa palavra está me levando a muitas reflexões e eu creio que está te fazendo refletir sobre muitas coisas também. Mas agora eu quero compartilhar uma canção com o teu coração e daqui a pouquinho nós estaremos de volta para concluirmos esse texto, concluirmos essa reflexão bíblica e orarmos juntos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos a essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta.
Espírito Santo, visita teu povo, vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui, dá-nos porção dobrada. Se este povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céu, Deus da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Maravilhoso, majestoso, poderoso, príncipe da paz, incomparável, imensurável, Alfa e Ômega, Supremo Criador. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar.
te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Onipotente, excelente, soberano, fiel consolador, rocha eterna, Jeová Rafá, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Amém, glória a Deus. Aí, eu falei que você ia ouvir uma canção, você acabou ouvindo duas, né? Amém, é bênção, né? É bênção pra nossa vida. Em nome de Jesus, agora são exatamente 8 horas e 12 minutos. Lembrando que daqui a pouquinho eu já desço direto para o altar, para o nosso primeiro culto do dia, às 9 horas da manhã. Lembrando que todas as quartas-feiras eu estou aqui em jejum, em consagração pelas famílias, pela nossa igreja, pelas famílias representadas aqui na nossa igreja. E aí eu vou até depois da reunião da noite, sem comer absolutamente nada, só bebendo água, para abençoar a tua vida, abençoar a tua família em nome de Jesus. Ah, mas para que você está falando? Eu falo para que você possa participar desse propósito junto comigo. Você que me ouve aí diz assim, olha, o dia todo eu não consigo, mas 1 hora, 2 horinhas, 3 horinhas do meu dia eu vou ficar ali só fazendo as minhas coisas, mas conectada com o Senhor, sem comer, em jejum e consagração pela minha família. Faz isso, você vai ver que portas serão abertas sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. E aqui pra gente concluir, né, estávamos falando sobre Neemias. Não se esqueça, daqui a pouquinho às 9 horas da manhã e às 19h30, Rua Hugo Ventura, número 335, no Parque Continental. Eu espero por você. Perdão, em nome de Jesus. Para a gente terminar esse momento da reflexão e a palavra, o texto ele nos diz no versículo 11, né, que Neemias ele era copeiro do rei nessa época, mas isso não o impediu de orar pedindo que Deus ele desse favor a ele diante do rei. Ele está se preparando para agir. No versículo 11, no capítulo 2 em diante você vai ver o que acontece, mas ele, nesse momento de oração que ele teve, esse momento de jejum, ele estava se preparando porque ele ia chegar diante do rei, ele falaria, né, ao rei o que estava acontecendo. E ele está se preparando para tomar uma atitude. Eu volto a dizer, o início do texto começa dizendo que ele recebe uma má notícia, ele chora muito, ele se lamenta, mas ele jejua, ele ora, ele vai se preparar porque ele entende que precisa fazer alguma coisa. Ele está disposto a fazer alguma coisa. E o que falta em nós muitas vezes é essa disposição. É a disposição de fazer algo em prol de alguém ou de alguma situação. A oração de Neemias não foi só um desabafo, né? Você percebe que do versículo 2 até o 10 ali, ele está orando, falando com Deus. Não foi só um desabafo,
mas ele estava se posicionando diante de Deus, se posicionando dizendo para o Senhor, olha, nós pecamos contra o Senhor, nós cometemos pecados e precisamos mudar essa situação. Neemias, ele não apenas fez uma oração diante do Senhor, mas ele também se colocou diante de Deus como resposta para aquela situação. Ele se colocou à disposição para fazer algo, e o Senhor, ele usou a vida de Neemias para refazer aquela cidade, reconstruir os muros. E eu estava escutando ontem o podcast do Geração Eleita. A Najara fez a entrevista com um pastor. Qual é o nome dele mesmo que eu esqueci? Deixa eu ver aqui que eu vou pegar para você. Deixa eu ver se ainda tá no Instagram. Qual o nome do pastor? Meu Deus do céu. Pastor Edilson José. Ainda bem que eu não falei, eu ia falar José Edilson. Pastor Edilson José. Ela fez a entrevista com ele e ele falava na entrevista sobre a disponibilidade, né? Ele falava sobre... Ele é do Mato Grosso. Ainda bem que eu não falei, eu ia falar que ele era do Rio Grande do Sul. Tô sabendo bem, né? Pastor Edilson José, do Mato Grosso. E ele falava sobre a disponibilidade. Ele falava, muitas vezes você não tem o dom, não tem o talento, não tem uma vocação, mas você é disponível, você está disposto a fazer alguma coisa. E ali o Senhor Deus, ele te capacita, você é instruído e você acaba fazendo aquilo que alguém muito mais capacitado que você, espero que você esteja me entendendo, essa pessoa que olhando era muito mais capacitada, por não estar disponível, por não ter disposição de fazer as coisas, você acaba passando à frente dessa pessoa. Então Neemias, ele não ficou ali só orando, desabafando, chorando, lamentando, murmurando, não. Ele se posicionou e disse, Senhor, eu tô aqui, eu quero ser resposta para essa situação. Tem orações que Deus responde dizendo assim, você será a resposta. Deu para entender? Tem orações que você faz esperando que o Senhor Deus te responda algo, e a resposta que ele dá é, você vai ser a resposta para isso. Você está disposto a ser resposta para isso? Você está disposta a contribuir para que isso mude, para que isso seja transformado, para que isso tenha um rumo, um sentido na vida das pessoas? Então, coloque-se à disposição em nome de Jesus. E agora eu quero orar por você. Não se esqueça, daqui a pouquinho às 9 da manhã e também às 19h30, Rua Hugo Ventura, número 335. Você que está me ouvindo aí do outro lado, você que permaneceu firme até o fim, manda aqui para mim no WhatsApp. Pastor, eu estou disposto, eu estou disposta, eu estou disponível, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, aquilo que o Senhor tem para mim. Tem lugares que você vai chegar que talvez eu não chegue, tem lugares que eu vou chegar que talvez você não chegue, mas o Senhor conta conosco, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Talvez você esteja aí ouvindo hoje, agora ao vivo, ou depois que estiver no YouTube, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, não sei qual horário, mas talvez você esteja se sentindo aí como uma Jerusalém, em ruínas, sem direção, ou talvez você esteja se sentindo como Neemias, incomodado com alguma coisa, com vontade de fazer algo, com vontade de agir, com vontade de mudar circunstâncias, mudar cenários. E nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Você que pode, fecha os teus olhos. Você que pode, se derrame aí diante do Senhor. Você que não pode, fala assim, olha, pastor, eu tô aqui trabalhando. Amém, Lidiane. É bom ler isso. Estou aqui disposta. Que o Senhor Deus, ele te use para a glória dele, para o reino dele, para aquilo que ele te chamou para ser, para viver e ser. Vamos orar? Em nome de Jesus, você que pode, feche seus olhos. Você que diz assim, pastor, eu tô no trabalho, não dá aqui, mas eu tô te ouvindo no fone. Liga o seu pensamento em Deus e vamos falar com Ele em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor Jesus, por cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs que ouvem essa programação. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por uma sensibilidade espiritual, assim como Neemias, ele foi sensível, Pai, à situação, sensível àquilo que estava acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, nesse início de dia, Pai, eu tenho certeza que muitos já iniciaram aí o seu dia às 5 da manhã, às 6 da manhã. Para esses, Senhor, que estão a caminho do trabalho, que já chegaram em seu trabalho, Senhor, eu oro em nome de Jesus para que se levantem
intercessores, Pai, pessoas disponíveis a orar, pessoas disponíveis, Senhor, a interceder uns pelos outros, pessoas dispostas, Pai, disponíveis a serem resposta do Senhor na vida da família, na vida dos amigos, naqueles que estão à sua volta. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que assim como Neemias, ele se dispôs e ele restaurou, ele reergueu os muros, Senhor, de Jerusalém. Eu oro, Senhor, por restauração na vida dessa pessoa. Restauração de sonhos, restauração de famílias, restauração de ministérios, Pai. Tantos, Senhor, foram chamados por Ti, Senhor, para Te servir na Tua casa, exercendo, Senhor, um ministério, Pai, na Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles, Pai, que têm o seu ministério ali, assim como estava Jerusalém, em ruínas, Pai, destruído. Senhor, eu oro por uma restauração, Pai. Esse que foi chamado para ser ministro de louvor, esse que foi chamado para ser um instrumentista, um músico, essa que foi chamada, Senhor, para liderar, Jesus, os jovens, para liderar, Senhor, ali os adolescentes, para liderar, Senhor, as crianças, Pai, em nome de Jesus, eu oro por restauração, Senhor. Restauração, Senhor. Restauração dentro dela, dentro dele, para que assim, Senhor, possa entregar, Jesus, porque nós entregamos aquilo que nós temos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por restauração de corações que foram feridos, que foram quebrados, que foram machucados, Senhor, ao longo do tempo. Pai, que haja restauração, Jesus, porque pessoas curadas, Senhor, que haja cura, porque pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Pessoas feridas, elas ferem outras pessoas, Pai. Eu oro para que haja cura total e completa nessa mente, nesse coração, para que ela possa viver aquilo que o Senhor tem planejado, projetado para a vida de cada um de nós, em o nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu repreendo em nome de Jesus todo ataque do inferno, toda investida de Satanás contra a mente, contra o coração dessa pessoa, que seja paralisado, repreendido, em o nome de Jesus. Pai, eu te louvo, te exalto e eu já te agradeço, Senhor, porque creio que o Senhor está levantando homens e mulheres com esse espírito de Neemias, com essa alma de Neemias, Pai, prontos, Senhor, a reconstruir, Pai. Para destruir, Senhor, já existem tantas pessoas, mas que sejam levantados tantos outros Neemias que ajudem na reconstrução, Senhor, daquilo que um dia talvez tenha sido quebrado. Eu te louvo, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, você pode enviar aí no WhatsApp, amém, pastor, está ligado na terra, está ligado no céu, estamos juntos neste propósito em nome de Jesus, e que essa mensagem, ela fale muito mais ao teu coração, e assim como eu tenho feito ao longo desses dias, né, ao longo das programações, quero aqui trazer um resumo dessa mensagem para que isso fique bem fixado na tua mente, bem fixado no teu coração, em nome de Jesus. Mas antes de trazer o resumo para você, eu quero aí falar com você que tem no seu coração um desejo de contribuir e ajudar essa programação, essa ferramenta poderosa, né, que o Senhor Deus nos deu para falar sobre a palavra dele. Você que diz assim, pastor, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Amém, em nome de Jesus. Amém, irmã Graça. Amém, mãe, que também está ouvindo. Amém, irmão Marcelo, que enviou aqui, estou disposto a cumprir o ID. Amém, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, você que tem no seu coração um desejo, um anseio de contribuir com essa obra e dizer assim, pastor, olha, eu quero ajudar. Como o pastor Joseval disse no programa anterior, no programa Café com os Vencedores, esse aplicativo, essa rádio, ela tem uma manutenção, tem uma despesa e nós precisamos cumprir com os compromissos para que essa mensagem continue sendo enviada às pessoas. Então você que diz assim, olha, eu quero patrocinar essa obra, patrocinar essa programação, você vai fazer sua doação através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Doações sem o cedilha e sem o tio, doacois@iigd.com.br. Você vai perceber que o beneficiário vai estar a Igreja Internacional da Graça de Deus e você pode fazer tranquilamente, mas envia para nós o comprovante dizendo assim, olha, essa minha contribuição é para o programa de rádio, que a gente sabe aqui para onde precisa destinar esse comprovante. Então você envia através da chave Pix, doações@iigd.com.br. Talvez você diga assim, pastora,
eu não consigo pagar aí a despesa do aplicativo, que é R$300 por mês, mas eu posso ajudar com 10, 20, 30, 50, R$100. Faça isso de todo o seu coração, porque eu creio que assim você está ajudando a fazermos o ID do Senhor, que é levar a palavra dele em nome de Jesus, tá bom? Trazendo aqui para o teu coração o resumo dessa mensagem de hoje, Neemias, ele ouviu a notícia, ele chorou, ele sentiu ali, né, a dor, ele orou, e ele fez algo muito interessante, ele tomou uma atitude. Que essa também seja a nossa postura diante das situações. Não venhamos ignorar a dor, mas transformar esse lamento em intercessão, em oração e principalmente em ação. E deixarmos a nossa fé em movimento. Muito obrigada a todos vocês que ouviram a programação até aqui. Não se esqueça que amanhã às 7h30 da manhã estaremos de volta com o programa Esperança ao Amanhecer. Vamos ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas. Esse nosso ponto de encontro, né, diário, eu costumo dizer que é o nosso ponto de encontro para o nosso devocional, que aqui nós falamos sobre a palavra, nós cantamos, nós oramos, em o nome de Jesus. Não se esqueça que nós temos as mídias sociais, né, temos ali o Instagram da Web Rádio, você coloca lá @Web Rádio Vencedor, WEB Web Rádio Vencedor. E ali você fica por dentro de tudo que está acontecendo nas nossas programações, e tem também outros Instagrams, assim como também eu gostaria de deixar para você acompanhar o perfil do Geração Eleita, que é @geraçãoeleita.pod, que é um programa que é apresentado pela Narjara, que é um programa de entrevistas e bate-papo, e são bate-papos assim que tem edificado a vida de muitas pessoas. Então segue lá para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. São 8h27, às 9h eu espero você na rua Hugo Ventura, número 335, para abençoar a tua casa, a tua família, em o nome de Jesus. E amanhã estamos de volta. Hoje em todas as igrejas Internacional da Graça de Deus você vai orar pela família. Tem a igreja com o pastor Joseval, o pastor Santana ali no Guarujá, na rua Amazonas, número 81, em Vicente de Carvalho, e tantas outras igrejas espalhadas aí, Brasil afora, para te abençoar em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que seu dia ele seja cheio de propósito e que você reconheça que Deus pode usar suas lágrimas como sementes de reconstrução. E até amanhã com mais uma Esperança ao Amanhecer, se assim o Senhor Deus permitir, em o nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você é convidado para participar. Vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance de sua vida mudar. Vai ter cura e libertação. Vai ter milagre e muita oração. Esta festa não vai ter hora pra acabar. Estamos aqui pra te adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Adore batendo palmas, adore dando glória a Deus. Adore com aleluia, aquele que a cruz venceu. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e
a Jesus Cristo vamos adorar. Hoje